Vamos aprender a usar o recurso de mala direta no LibreOffice Write. Então, o que é uma mala direta? A mala direta ela serve para facilitar a produção de cartas, de etiquetas e também para enviar mensagens de e-mail a vários destinatários. Mas você também pode estar usando esse recurso de mala direta para elaborar outros documentos. Por exemplo, aqui, eu tenho aqui, essa folha de ponto. Eu vou abrir ela aqui, no Write. E aqui nessa folha de ponto, por exemplo, vamos dizer que você trabalha no setor de RH, e aí você precisa todos os meses imprimir a folha de ponto para todos os funcionários do seu trabalho. Aí tem aqui o campo, nome, lotação e carga horária. E a única coisa que vai mudar são o nome dos servidores, o nome dos funcionários. Então, por exemplo, se você tiver 100 funcionários na empresa, você vai ter que salvar esse documento 100 vezes. Então, para evitar que você faça isso 100 vezes, você pode usar o recurso de mala direta. Porque na mala direta, você só precisa especificar o arquivo onde estão os dados. Por exemplo, os nomes dos funcionários. Se você tiver a lista desses dados com o nome, a lotação e a carga horária em um arquivo, por exemplo, um arquivo de planilha ou num banco de dados, é possível você fazer essa conexão do banco de dados ao LibreOffice Write. Então, eu vou mostrar aqui como exemplo. Se você já tiver esses dados em um banco de dados, por exemplo, aqui, tem uns dados aqui, num banco de dados que foi elaborado no LibreOffice Base, a extensão ODB. Mas, por exemplo, se você tiver esses dados elaborados em uma planilha do Calc, também serve. Como exemplo, eu vou abrir aqui essa planilha. E aqui eu listei, nessa planilha eu tenho o nome de 6 pessoas. Aí tem aqui na coluna a lotação onde cada um dessas pessoas está lotada e a carga horária. Então eu vou fechar aqui, vamos lá para o LibreOffice Write. Então a primeira coisa, o que você tem que fazer? Você tem que conectar o banco de dados. Então você vai clicar em Arquivo, Novo, Banco de dados. E aqui você vai procurar conectar o banco de dados existente. Você vai especificar qual é o tipo desse banco de dados. É um DBase? É um MySQL? No nosso caso, no exemplo, eu vou conectar um arquivo que meus dados estão no arquivo ODS, que foi elaborado numa planilha do Calc. Então, eu vou marcar aqui planilha. E aí, próximo. Aí eu marquei planilha, agora você vai procurar aonde está esse arquivo. Vou clicar em procurar. Meu arquivo está aqui na área de trabalho. Ele aqui. Então, você vai selecionar o local aí onde está gravado o seu arquivo .ods. Aí, abrir. Prontinho. Aí, próximo. Aí, concluir. Aí, ele vai pedir para você dar um nome para esse banco de dados. Eu vou salvar lá na minha pasta, Vou colocar o nome também de servidores. E vou salvar. Lembra que lá já tem um arquivo com o nome servidores? Eu vou mandar substituir. Pronto. O que ele já fez? Ele criou agora um banco de dados com a extensão ODB. E aí tá aqui, criou o banco de dados daquela planilha. Então, vou fechar. Vou fechar. Aí eu vou clicar para não salvar. Aqui eu não editei nada, né? Então, vamos dar continuidade. Agora, o que eu preciso fazer? Você precisa agora identificar o campo nome lá da tabela a esse nome, a lotação a esse campo lotação e a carga horária a esse campo aqui carga horária. Então, vamos lá. Para inserir, você vai clicar aqui no menu Inserir, Campos, Outros Campos, e vai clicar aqui nessa aba Banco de Dados. Aqui em Banco de Dados, você vai procurar o Banco de Dados Servidores, que nós acabamos de criar. Tá aqui, Servidores, clica aqui na setinha, tá aqui a planilha, e aí você vai marcar nome, para ele inserir aqui o nome. Aí, inserir, prontinho. Agora, vamos marcar aqui, lotação.
E aí você marca lotação. Aí inserir. Próximo passo, carga horária, e aí você marca carga horária. E inserir. E aí fechar. Pronto, ó. Eu já especifiquei que nome, ele vai pegar os dados referente à coluna nome. Em lotação, ele vai pegar os dados referente à coluna lotação. E carga horária, ele vai pegar os dados referente à coluna carga horária. Agora vamos salvar o documento. E agora vamos gerar um documento de folha de ponto para cada servidor. Então, você só vai fazer esse processo uma única vez e ele vai gerar todas as folhas de pontos. Você vai clicar no menu Ferramentas. Aqui você vai clicar em Assistente de Mala Direta. E aí, utilizar o documento atual. Esse documento aqui, folha de ponto, é o documento base da mala direta. Então, utilizar o documento atual. Próximo. Você pode deixar aqui, não é uma mensagem, não é para envio de e-mail, mas você pode deixar marcado mensagem de e-mail. Aqui, ó, selecione um bloco de endereço, já está marcado aqui, né? Os dados que a gente está usando é dessa planilha de servidores. Ok. Próximo. Esse documento não vai ter saudação, né? Porque a gente só quer o nome, a lotação e a carga horária, então próximo. Aí próximo novamente. Ó, ele gerou. Ó, acabou de gerar. Então próximo. Aí salvar o documento inicial, que é esse documento, o inicial lá, o folha de ponto. Pode salvar o documento inicial. Concluir. Ó, ele já gerou um documento aqui, ó, com os dados lá dos 6 funcionários, ó. Tá aqui, ó, sem título 1, tá aqui Vivian, lotada na DTI, carga horária de 40, ó. Vou descer aqui a barra de rolagem, ó, o próximo, ó, Adriene, DGP 40. Então, tá aqui, ó, ele já gerou. E agora é você salvar. Então, salva, vou salvar aqui na área de trabalho, mala direta. Vou salvar aqui, ó, com o nome folha de ponto. Aí já vou colocar aqui, ó, servidores. Então, essa aqui é a folha de ponto com os dados dos servidores. Vou salvar. Pronto. Então, você já tem a folha de ponto aqui, ó, com todos os dados. Tá vendo? Você não precisou fazer essa etapa 6 vezes. Ficar salvando como e você manualmente digitar o nome de cada servidor. Então, o que precisou? Você só precisou ter os dados desses funcionários em uma planilha. Abrir um documento que tenha a folha de ponto, né? Já a folha de ponto, com os campos nome, lotação e carga horária. Conectar essa planilha, né, um banco de dados no LibreOffice Write e depois fazer essa ligação, né, o campo nome com nome, o campo lotação com lotação e a carga horária com carga horária.